Atos 8, 24 e 39. Respondendo, porém, Simão disse: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Neste capítulo 8 do livro de Atos, estão relatadas duas histórias de dois homens que tinham fé. Simão e um eunuco que não sabemos o nome. Ambos tinham fé, porém Simão tinha uma fé que não o salvou e o eunuco uma fé que o salvou. Ou seja, uma fé falsa e uma fé verdadeira. Isto aconteceu primeiro quando Filipe ele desceu à cidade de Samaria e pregava aos samaritanos a Cristo. Foi aqui que Filipe encontrou Simão. Em Samaria, um grande avivamento ocorreu. Muitos milagres aconteceram através de Filipe. E no meio de todo aquele avivamento, um anjo falou a Filipe e disse-lhe: Levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E foi aqui, neste caminho deserto, que Filipe encontrou o eunuco. Simão, que vamos ver, tinha uma fé falsa, e o eunuco, que tinha uma fé verdadeira. Ambos foram batizados. Dizem Atos 8,13 que creu até o próprio Simão e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. Mais tarde, com o eunuco, nós vemos que também Filipe o batizou. Mas vamos ver que não basta ser batizado e ficar na igreja para ser salvo. Uma fé falsa tem raiz numa visão errada de si mesmo, que é o que aconteceu com Simão, onde vemos o orgulho a permanecer. Simão achava-se uma grande personagem. Temos em Atos 8, 9 e 10, e ora estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo de Samaria e dizendo ser ele uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o poder de Deus que se chama grande. Simão tinha uma visão errada de si mesmo. Ele achava-se grande, uma grande personagem. E depois de ser batizado, nós lemos nos versos 18 e 19, quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão, que tinha uma visão grande de si mesmo, não deixou de ter quando foi batizado. Ele continuou a pensar da mesma forma. Aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Este era o orgulho na vida de Simão. A sua aparente fé, era uma fé falsa, não fez com que ele mudasse de atitude e de visão em relação a si mesmo. Pelo contrário, o eunuco, diz nos versos 27 e 28 do capítulo 8, Filipe levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, Mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e sentado no seu carro lia o profeta Isaías. Eunuco, ele realmente era uma pessoa importante. Era superintendente de todos os tesouros de Candace, da rainha dos etíopes, Mordomo. Mas apesar de ele ser uma pessoa importante, ele era humilde. Ele adorava o Deus vivo, o Deus de Israel. Tinha ido a Jerusalém para adorar. Vamos ver a diferença entre estes dois homens no que diz respeito à atração, ao arrependimento e à alegria. No caso de Simão, ele foi atraído pelo poder e sinais que Filipe fazia,
pelo poder do Espírito Santo. Simão sabia bem que o poder de Filipe era real em contraste com o poder falso que ele tinha. Simão permaneceu com Filipe, constantemente atraído, como nós lemos, atraído, admirado pelos sinais, pelos grandes milagres que se faziam. No entanto, o eunuco foi atraído pela palavra de Deus, pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, pelo Deus de Israel. O eunuco tinha dúvidas no texto que lia. E porquê é que ele tinha dúvidas? Porque ele lia, porque ele procurava conhecer mais sobre o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Simão atraído pelo poder, pelos sinais. Eunuco atraído pela palavra. Somos salvos quando a palavra nos é anunciada. Como lemos em Romanos 10:17. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. O maior poder é o poder da palavra de Deus, porque por ela tudo o que existe foi criado e subsiste. Simão atraído pelos sinais, pelo poder, o eunuco atraído pela palavra. Simão não se arrependeu verdadeiramente do que era, do que queria. Por isso, quando Pedro chegou a Samaria, ele disse-lhe: vá tua prata contigo à perdição, pois cuidaste de adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Vemos aqui que Simão verdadeiramente não se tinha arrependido. A fé dele era uma fé falsa. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Vemos aqui que Simão, ele não se arrependeu verdadeiramente. Por outro lado, o eunuco parece ter-se arrependido, pois dizem Atos 8, 36 e 37, e indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco parece ter se arrependido porque ele queria saber se havia algum impedimento para ser batizado. Então Simão, ele não teve arrependimento verdadeiro, ao passo que o eunuco, ele teve arrependimento verdadeiro. E Simão, porque não se arrependeu, estava em fel de amargura e laço de iniquidade. Em Atos 8:23 nós lemos Pedro a dizer a Simão: vejo que estás em fel de amargura, laços de iniquidade. O eunuco, pelo contrário, porque houve um verdadeiro e genuíno arrependimento, continuou o seu caminho. Seguia o seu caminho jubiloso. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, porque jubiloso seguia o seu caminho. Mesmo ficando sem o apoio de Filipe, isso não impediu que o eunuco continuasse com alegria no seu coração. Simão, na sequência do que Pedro lhe disse: arrepende dessa tua maldade e roga ao Senhor para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração. Simão, ele pediu para que eles orassem por ele, mas não para arrependimento. Como lemos aqui no início: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Esta era a preocupação de Simão. Nada do que haveis dito venha sobre mim. Um crente falso está sempre ansioso, perguntando: será que Deus me ama? Será que fiz o suficiente? Orem por mim, para que nada de mal me aconteça. Um crente falso, ele não tem alegria, ele tem medo. Ele serve a Deus por medo. Um crente verdadeiro, embora com lutas, tem uma alegria genuína que vem da paz que tem com Deus no seu coração. Vem da paz que o Senhor coloca no seu coração. Concluindo, Simão, salvação para ele era algo através da qual ele podia ter o que ele queria. Para o eunuco, salvação era algo que outro fez por ele, por amor, para lhe dar de graça. Não podemos esquecer que ele lia o profeta Isaías 53. O Evangelho, a palavra, leva-nos a ter uma visão correta de quem somos, uma visão correta de quem Deus é.
E isso, em vez de nos trazer medo, tristeza, como seria natural, dada a nossa condição de pecadores e a santidade de Deus, em vez de nos trazer medo, traz-nos uma grande alegria, paz no nosso coração, para seguirmos o caminho que Deus tem para a nossa vida. Há que analisar o nosso coração e vermos, há uma atração pelos sinais ou pela palavra? Há um verdadeiro arrependimento? Sim ou não? Ou em vez de um arrependimento apenas um remorso? Há uma genuína alegria no nosso coração que traz paz? Ou há angústia e medo? Humilhar-nos diante do Senhor é aquilo que precisamos de fazer. O Senhor que sabe todas as coisas e tem poder para mudar o nosso coração.